Há 2 semanas atrás eu fui pregar em Porto Velho e ao final do culto, um amigo que é deputado federal em Porto Velho me levou para jantar após o culto e começamos a conversar. E a gente estava falando sobre o cenário geral, leis estão sendo aprovadas, caminho que as leis estão caminhando dentro do país. E ele me falou uma coisa que eu não sabia. Ele falou assim: Mateus, nós elegemos aproximadamente 220 deputados evangélicos no ano passado. 120 desses já se amoldaram ao padrão político do sistema. Posso falar uma coisa para você? A gente não está precisando mais de evangélicos na política, a gente está precisando de cristãos. A gente está precisando de gente que de fato é convertida. Porque talvez um dos grandes problemas do nosso tempo é que as pessoas estão confundindo adesão com conversão. Tem gente que está aderindo a uma igreja, mas não está convertendo o evangelho. Tem gente que a vida ainda não foi transformada, o coração ainda não foi transformado. Talvez uma das grandes crises pastorais do nosso tempo é que a gente está tentando encontrar fruto do Espírito em gente que ainda nem nasceu de novo. A gente está precisando de cristãos na política, na educação, em todas as áreas. Evangélico a gente já tem demais lá, que estão dando até escândalos. A gente está precisando de fato de gente que teme a Jesus, que ama Jesus, que respeita a palavra de Deus e que entende que o evangelho é a porta de Deus para a transformação da vida do homem. Deus quer usar você para isso. Há 2 semanas atrás eu fui pregar em Porto Velho e ao final do culto, um amigo que é deputado federal em Porto Velho me levou para jantar após o culto e começamos a conversar. E a gente estava falando sobre o cenário geral, leis estão sendo aprovadas, caminho que as leis estão caminhando dentro do país. E ele me falou uma coisa que eu não sabia. Ele falou assim: Mateus, nós elegemos aproximadamente 220 deputados evangélicos no ano passado. 120 desses já se amoldaram ao padrão político do sistema. Posso falar uma coisa para você? A gente não está precisando mais de evangélicos na política, a gente está precisando de cristãos. A gente está precisando de gente que de fato é convertida. Porque talvez um dos grandes problemas do nosso tempo é que as pessoas estão confundindo adesão com conversão. Tem gente que está aderindo a uma igreja, mas não está convertendo o evangelho. Tem gente que a vida ainda não foi transformada, o coração ainda não foi transformado. Talvez uma das grandes crises pastorais do nosso tempo é que a gente está tentando encontrar fruto do Espírito em gente que ainda nem nasceu de novo. A gente está precisando de cristãos na política, na educação, em todas as áreas. Evangélico a gente já tem demais lá, que estão dando até escândalos. A gente está precisando de fato de gente que teme a Jesus, que ama Jesus, que respeita a palavra de Deus e que entende que o evangelho é a porta de Deus para a transformação da vida do homem. Deus quer usar você para isso. Alô, pessoal. Estamos numa luta, né, numa guerra cultural, e aí, pasmem, uma ínfima minoria que consegue impor sua forma de pensar, seus contravalores revolucionários, necessariamente marxistas e materialistas, contra uma esmagadora maioria de cristãos. E aí eu coloco cristãos católicos, evangélicos, denominações outras, enfim, religiosas, tá? Uma pouca minoria de até judeus, né, que existe aqui, e outras religiões. Ou seja, mas são pessoas que prezam pela ordem natural das coisas, pelo respeito, o respeito às instituições, seja elas a família nuclear, seja ela as instituições de Estado, enfim. E essa grande, esmagadora maioria está perdendo para uma ínfima minoria de pessoas que são organizadas para tal e financiadas com muito dinheiro do nosso imposto. Mas o que me chama a atenção é que o nosso cristianismo, eu faço uma leitura e, primeiro, um ódio, um repúdio ao conhecimento, um desprezo evidente ao conhecimento. Cristãos com 10, 20, 30 anos, eu estou falando com propriedade, que não sabem, não entendem a Bíblia Sagrada, que dizem que é a palavra de Deus. Não, irmão, aqui é a palavra de Deus, mas não passa disso aqui, ó. Não passa disso. E
pasmem, não me preocupo com essas pessoas, mas com a liderança, as lideranças. Essas, pelo menos, tinham que primar e prezar pelo conhecimento, mas eles são os primeiros, né? Os primeiros a desprezar o conhecimento e tem uma ojeriza aquilo que nós chamamos de teologia. Quando fala em filosofia e teologia, esses homens, mas entendam, eles têm uma concepção equivocada e deturpada do que é o que é a verdadeira educação, o que é a teologia e o que é a filosofia. Eles aprenderam assim, eles aprenderam erroneamente, ok? Então, é isso que faz com que eles desprezem a teologia, a filosofia e o conhecimento. Mas isso é uma forma proposital que os revolucionários impuseram ao mundo ocidental. E o Brasil é um celeiro para essas bizarrices. Como alguém pode ter horror e desprezo ao conhecimento? E vão falar várias coisas contra a teologia, mas veja, não é contra a teologia, é porque eles não sabem o que eles estão falando. Então, assim, ninguém pode dar aquilo que não tem. A gente não pode cobrar deles o que eles não têm para dar. Se eles não têm conhecimento, mas veja, eu também não saí num berço do conhecimento. Eu procurei o conhecimento, eu busco o conhecimento, tá? Eu estudo, não porque eu fiz uma faculdade, etc. Eu sempre busquei estudar, eu sempre busquei ler. E quando o mundo está numa completa inversão de valores, a gente tem que saber onde foi que nós erramos. Quando foi que nós saímos do trilho? E pasmem, eu escrevi recentemente, quando eu estudei, eu descobri que nós nem entramos no trilho. Nós já entramos nessa atmosfera fora do trilho. Fora do trilho. Por quê? Porque nós nunca tivemos a verdadeira educação. A verdadeira educação que atinge o ápice do poder intelectivo e acende a mente reflexiva para questionar, isso é próprio do pensamento conservador, questionar e duvidar de tudo, para se chegar à verdade. E o brasileiro, ele aceita tudo que convém e os manipuladores já entendem isso e dá a ele o que ele já está predisposto a acreditar. Entende? E eles acreditam, porque eles não têm um padrão, um referencial de verdade. Eles não entenderam, nunca ouviram falar do que é uma dialética aristotélica. Então, é isso. E pasmem, e aí o Brasil, ele me causa espécie porque, como eu disse, a maioria, igrejas é o que não falta, tá? Inúmeras. Agora, o número de analfabetos de Bíblia que lideram, não estou nem falando de membros, que lideram essas igrejas, é horrível, é horroroso. E o Søren Kierkegaard, ele já tinha previsto isso na Dinamarca, atento a esse fenômeno. Ele chamou o cristianismo de paganismo, quando o cristianismo ele não consegue influenciar uma sociedade, e ele se deixa influenciar por ela, e isso é paganismo. Então o nosso cristianismo, ele é necessariamente um paganismo. E aí eu não vou entrar em outros aspectos que são teológicos, isso eu vou tratar com propriedade no nosso Consciência Política. E aí a gente vai perder essa guerra sempre. Como dizia o Uri Bezmenov, a direita vai ser sempre idiota. A esquerda vai fazer a direita sempre com o papel de idiota. Enfim, é isso.
Turn down for what?